Graça e paz para todos. Livro de Gênesis, no capítulo 26 e versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Meus queridos, eu li aqui um texto da palavra de Deus que fala a respeito de Isaque. A Bíblia vai dizer que nos tempos de Abraão houve uma fome muito grande na terra, e o Senhor chega para Isaque e diz: olha, Isaque, não desça para o Egito. E pediu para que Isaque fosse para Gerar, que era a terra dos filisteus. A primeira coisa que me chama, meus queridos, a atenção, é que Deus poderia muito bem mandar Isaque ir para o Egito. Porque o Egito, meus queridos, tinha fartura. No Egito tinha trigo, tinha pão, tinha comida. O Egito tinha bonança. Mas o Senhor ordenou que ele descesse para Gerar, para a terra dos filisteus. Sabe por quê, meus queridos? Para que Isaque ele fosse totalmente dependente, meus queridos, de Deus. Porque quando a pessoa ela não é dependente de Deus, ela muda a sua personalidade, ela não serve a Deus, apenas quer ser servido, ela não adora a Deus, ela quer que os outros o adorem, ela não quer se humilhar, pelo contrário, ela se exalta. Mas quem é dependente de Deus, meus queridos, é diferente. Porque a pessoa não muda a sua personalidade. A pessoa continua sendo humilde aos pés do Senhor, porque é dependente dele. Amém? E diz a palavra de Deus que quando Isaque, meus queridos, ele desce ali para a terra dos filisteus, a Bíblia vai dizer que Isaque, ele é acolhido pelo aquele rei de Gerar, que era o rei dos filisteus, chamado Abimeleque. E ali, meus queridos, ele dá ali um lugarzinho para Isaque ficar ali com sua esposa, deu comida a Isaque, disse a Isaque ali que se ele quisesse ali um trabalho, ele dava para ele ficar ali naquela terra. Então, meus queridos, ele ficou ali trabalhando naquela terra. Nós sabemos que teve um momento que Isaque mentiu, porque temia para que os homens daquela cidade matassem ele para ficar com sua esposa, porque a sua esposa era uma mulher muito bonita, muito formosa. Mas a Bíblia vai dizer que o rei, viu pela uma janela Isaque acariciando ali a sua esposa, e o rei chama ali Isaque, e deu ali uma chamada, uma dura ali em Isaque, porque Isaque tem mentido dizendo que a sua esposa era sua irmã, e nós conhecemos ali aquela história, essa história, que é muito conhecida. Então, meus queridos, o rei disse que ninguém poderia tocar em Isaque, nenhum homem daquela cidade, se tocasse era digno de morte. E ali, meus queridos, Isaque começou a trabalhar, Isaque começou a prosperar. A Bíblia vai dizer, se você ler aqui, olha, eu quero até ler o capítulo aqui, capítulo 6, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava, e engrandeceu o varão a cada dia. Olha aí, irmãos, ele ia crescendo, ele enriquecendo, ao ponto de aquele rei, meus queridos, ficar até com inveja de Isaque, conforme está no versículo 16, e disse a Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque és mais poderoso do que nós, E mandou que Isaque saísse daquela terra. Veja só, irmão, a inveja foi tão grande que o rei não queria que Isaque ficasse mais ali. E diz a palavra de Deus que Isaque começou a cavar poços. Ele cavou ali 3 poços, um chamado Ezeque, que significa contenda. Ele cavou também outro poço chamado Sitna, que significa inimizade. E também cavou outro poço chamado Reobote, que significa caminho largos.
E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Isaac cavava um poço ali com seus pastores, os filisteus, que eram inimigos ali de Isaac, disse: olha, esse poço é nosso. Aí tomava o poço de Isaac. Aí Isaac ia para outro lugar cavar, eles vinham, meus queridos, e tomava. Mas a Bíblia vai dizer que teve um momento que quando Isaac estava ali cavando ali o poço, chamado Reobote, que significa caminho largos, eles não contenderam mais com Isaac, conforme está no versículo 26 e versículo 28, e disseram-lhe: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Olha aí, meus queridos, eles não quiseram mais contender com Isaac e disseram: ó Isaac, Deus ele é contigo. Olha, irmão, isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque um dia alguém vai deixar de te perseguir, um dia alguém vai parar de puxar o teu tapete, vai chegar um dia que alguém não vai mais te perturbar, porque essas pessoas vão ver que Deus é na tua vida, meu amado. Eles vão ver que Deus é na tua vida, minha amada. Não te preocupa, né? Um dia eles vão sair de perto de você e vão ver a tua vitória. Amém? Vão te deixar em sossego. Não vão mais te aperrear. Amém? Como aconteceu aqui com Isaac. Isaac, ele perseverou, não desistiu do que ele estava fazendo, e os inimigos bateram em retirada e ainda disseram que Deus era na vida de Isaac. Então, meus queridos, medite aqui nessa passagem, que essa passagem tem muita coisa para ensinar a mim e a você. Amém? E que esta reflexão fique dentro do teu coração. Amém? Que Deus assim nos abençoe.